Praxes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos começar a fazer algumas aulas por aqui. Eu não quero fazer reunião com vocês, não, a gente ficar no horário rígido de encontro semanal. Eu prefiro que eu faça esses vídeos para vocês. Aí vocês podem ver a hora que vocês acharem melhor. E vocês podem me mandar as dúvidas que vocês tiverem com relação ao conteúdo desse bimestre lá pelo Google Sala de Aula mesmo, né? Que eu vou deixar tudo para vocês por lá, eu vou deixar os exercícios para vocês por lá. É importante que vocês façam esses exercícios porque são eles que vão contar as presenças de vocês, né? A gente ainda precisa colocar a presença de vocês no diário e pelas atividades que eu for passando, vocês vão fazendo e eu vou colocando presença. Eu vou tentar sempre colocar alguma coisa mais simples, tal, para não ficar tomando muito tempo, porque nas aulas mesmo a gente não teria muito exercício, né? Então vamos tentar fazer da melhor maneira possível aqui para mim e para vocês, certo? Esse bimestre a gente já começou, eu comecei com vocês pedindo aquele exercício de leitura, né, do Moisés e do Nilce. Seria assim mesmo que eu ia começar o bimestre com vocês, já que a gente vai falar de coisificação e desumanização, tá? Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui a tela e eu quero que vocês vejam essa apresentação aqui, né? Como vocês podem ver, tem uma foto, e essa foto é do Fernando Braga da Costa. Esse Fernando Braga da Costa é o cara que escreveu a tese de doutorado que eu pedi para vocês lerem a introdução. Eu espero realmente que vocês tenham lido, porque é uma introdução bem legalzinha, vai contar um pouco da história de como ele começou a pensar esse lance da invisibilidade social, que a gente vai discutir um pouquinho hoje, tá? E é bem legal porque tem esse vídeo que está aí na tela para vocês, que é um TED que ele apresentou em Belo Horizonte, que ele vai falar sobre a experiência dele com os garis da USP. E ele vai falar como que começou a fazer isso, que foi um projeto do professor dele, e as sensações que ele teve ao participar da rotina do dia a dia desses garis. Tá? E ele vai perceber que ele estava invisível. Vai ter alguns momentos que ele vai contar, que ele entra na faculdade de psicologia dele, ele vai pedir um livro e os amigos dele não reconhecem ele, porque ele está de gari. E isso chama muito a atenção. Pera, olha a roupa dele, olha como que é esse laranja. Por que que é esse laranja? Quem é que usa laranja no dia a dia, na verdade? E o que que são essas faixas aqui? Vocês sabem, essas faixas são para refletir a luz. Quando o carro passa, não basta estar essa pessoa de laranja, ela tem que estar com essa faixa para refletir a luz, porque senão o carro vai passar perto. E olha que coisa complicada, porque realmente, quem é que usa laranja no dia a dia? Olha essa roupa é feita para chamar atenção. Mas mesmo assim, eles precisam de uma faixa que reflete a luz para que eles não sejam atropelados pelos carros, né? Você já parou para pensar nisso? Né? Já parou para pensar naquele gari que está varrendo a nossa rua, ou naquele catador de lixo que é desvalorizado? Né? Eles são seres humanos. E eu gostaria de começar esse bimestre com vocês pensando nessa situação do gari, para depois a gente pensar na situação de outras pessoas. A gente pode pensar na situação do desempregado, do mendigo, da tia da limpeza, certo? De várias pessoas que sofrem com essa desumanização, com essa coisificação, mas principalmente com essa invisibilidade social. Tudo bem? É uma coisa que eu quero que a gente pense juntos um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Olha essa roupa dele, como é uma coisa chamativa, né? E mesmo assim a gente não consegue prestar atenção. Eu vou deixar esse TED para vocês no link do Classroom, tá? Eu gostaria que vocês vissem. É um TED de uns 18 minutos, vocês podem ver a primeira metade, que está ótimo, para vocês só terem uma ideia de como que foi o projeto, tudo bem? E para vocês entenderem mais o que é esse processo de invisibilidade social, para além do conceito. Seria nesse momento agora que eu pediria para vocês fazerem aquelas entrevistas que eu sempre peço para o terceiro ano fazer, de conversar com sujeitos subalternos. Não vai rolar, infelizmente não vai rolar. Eu sei que dá trabalho, mas eu sei também que é um trabalho que vale muito a pena a gente fazer. Como esse ano a gente está com esse lance da pandemia, infelizmente a gente não vai conseguir. Porque isso ajudaria, né, vocês fazerem essa entrevista, ajudaria muito a vocês entenderem a invisibilidade social na prática. Porque vocês não são invisíveis. Tá? Você não é a tia da limpeza do shopping. Você não é aquela pessoa que está catando a bandeja na praça de alimentação.
né? Você já parou para pensar que, essa tia da limpeza, da praça de alimentação do shopping, ela é invisibilizada? Porque tem muita gente que deixa os pratos lá para as tias pegarem e falam, ah, mas ela não teria emprego se eu não fizesse isso. Esse tipo de afirmação é uma cretinice, tá? Porque ela não é empregada de ninguém. Ela é um ser humano que cansa. Tá? E quando a gente faz isso, quando a gente deixa a nossa sujeira para outro alguém pegar, esse alguém não é um ser humano. Esse alguém, a gente tem ele como o quê? Como um objeto que tem que me servir. Isso é um conceito complicado. Então vamos começar a ver alguns conceitos, tudo bem? Então aqui, ó, primeiro, a invisibilidade social, né? Então olha lá. A invisibilidade social é um conceito aplicado a seres socialmente invisíveis, que na nossa sociedade a gente não repara neles, tá? Seja pela indiferença ou pelo preconceito. Há vários fatores que podem contribuir para que essa invisibilidade ocorra. Alguns fatores básicos, os sociais, tá? Então, na nossa sociedade, o negro é muito invisibilizado, certo? A mulher negra, vamos pensar, essa mulher negra, ela tem apenas protagonismo no carnaval. Mas por quê? Porque o corpo negro é ligado ao pecado, ao sexo, aquilo que é ruim. Fora do carnaval, o corpo negro, ele é desvalorizado. Então, eu tenho um preconceito aí, tá? Então, o negro muitas vezes é invisibilizado. Então, motivos sociais, culturais. O índio no nosso país, ele é muito invisibilizado. A gente já viu índios, claro que já vimos índios, mas provavelmente os índios que estão convivendo com a gente na nossa sociedade, eles são mendigos, moradores de rua, certo? E os moradores de rua, a gente deixa eles de lado. A gente passa por eles, a gente desvia deles como a gente desvia de um poste, né? Então a gente invisibiliza eles também, né? Então temos também aspectos econômicos, o mais pobre, que pode ser invisibilizado, aspectos estéticos, aquela pessoa que é tida como feia, fora do padrão. Mais uma vez eu volto aqui para o negro. O corpo negro é tido como ruim, é tido como feio. Quando eu falo na moda, quem está na moda? É o corpo branco, com o cabelo liso, com o cabelo branco, né, com a pele mais branca, né? Então, padrões estéticos também tendem a desvalorizar e a invisibilizar as pessoas. Mas isso são coisas que eu gostaria que vocês pensassem com calma. Esses aspectos sociais, culturais, econômicos e estéticos. Tudo bem? Vamos pensar com calma. Por mais que eu esteja dando essa aula muito rápido, porque a gente não tem muito tempo para perder, eu gostaria muito que vocês parassem para refletir nisso, tá? No âmbito de uma sociedade capitalista, então o capitalismo ele faz muito isso com a gente, né? O preconceito que gera essa invisibilidade social se estende a tudo que está fora do padrão ditado pelas classes superiores. Então a classe superior, que é composta de homens brancos héteros, determina aquilo que é padrão. E aquilo que está fora do padrão a gente vai deixar de lado. Tudo bem? A gente vai invisibilizar. Reflete um pouco sobre isso, né? Por favor. Agora, vamos ver esse conceito de que é desumanização, tá? E o que é coisificação. Então, desumanizar é fazer com que alguém seja menos humano. Vou tirar dessa pessoa a sua individualidade, porque você, como indivíduo, você é criativo, você sofre, você ama, você chora, você fica triste, mas você fica feliz também. Só que quando eu te desumanizo, eu tiro esses aspectos de você. Eu não vou te olhar mais como um ser humano que merece ser levado em consideração. E a gente, como professor, e vocês como alunos, a gente faz muito isso. Eu, como professor, muitas vezes desumanizo vocês. Como assim? Se eu pegar o meu diário de classe, você para mim é um número. Você é um número da sua chamada, que no final do ano vai ser resumido a vários números, as suas médias. E o que vai determinar se você vai passar de ano ou não, se você vai ser aprovado ou reprovado, vai ser justamente os números. Não vai estar lá no meu diário escrito se você sofreu, se você terminou um namoro, se o seu cachorro morreu, se os seus pais estão se separando. Não vai estar dito isso. Então, eu vou deixar de lado todos os seus problemas e o seu aspecto humano para avaliar você no final do ano e ver se você vai reprovar ou não. Olha que coisa mais complicada, né? A gente, como professor, lidando com vocês, sala de aula de 40 alunos, a gente acaba desumanizando vocês sim. A gente acaba tirando todos os seus aspectos da sua personalidade, tá? Para no final do ano a gente decidir se você passa ou não, baseado em números.
E vocês também fazem isso com o professor. Parece que o professor ele só está aí para ferrar com a vida de vocês. Pode estar mais ou menos certo, mas não. Tudo bem? Nós também, como professores, somos seres humanos. A gente planeja as aulas, né? E muitas vezes vocês não estão nem aí para as nossas aulas. E isso é uma coisa que a gente, como professor, reclama muito. Então, há essa desumanização dos dois lados, por parte de vocês e por parte da gente também. Por isso é bom a gente refletir sobre isso, tá? E um outro conceito da coisificação, o que é a coisificação? É transformar o outro em uma coisa. Uma coisa, por exemplo, uma caneta, certo? Vai lá, para que serve essa caneta? Se eu colocar ela aqui, ó, desenha, escreva. Ela não vai escrever, tudo bem? Ela só vai fazer o que eu determinar que ela faça. Ela só vai escrever se eu usar essa caneta, tudo bem? Então eu transformo as pessoas em coisa. É quando cada um dos indivíduos, na sua vida social, perde o seu valor essencial e passa a ser avaliado como uma coisa, quanto à sua utilidade, sua capacidade de satisfazer a certos interesses. E isso, quem faz muito bem é o capitalismo. Lembra, ano passado que eu falei para vocês, nós temos o trabalhador. Se esse trabalhador ele perde uma mão, ele perde um braço, o que eu faço? Eu substituo ele. Então ele é mais uma peça apenas. Não me importa se ele, sem aquela mão, sem aquele braço, a vida dele vai ficar uma droga, a qualidade de vida dele vai ser horrível. Não me importa, porque ele é substituível. Eu posso colocar outra pessoa para fazer a coisa que ele estava fazendo. Então, essa coisa que é o ser humano coisificado, ele é visto pela sua utilidade. A partir do momento em que ele não satisfaz mais os meus interesses, o que eu faço? Eu substituo ele. Tá? Então, a coisificação, ver o ser humano como coisa, acaba também levando a uma desumanização. Esses dois conceitos acabam andando juntos, um existe com o outro. Quando eu desumanizo, eu torno a pessoa em coisa, quando eu coisifico, eu desumanizo essa pessoa. Tá? Então, coisas não têm iniciativa própria, mas são totalmente dependentes da vontade dos outros indivíduos para movê-los. Tá? Um indivíduo completamente coisificado não pode realizar o seu próprio individualismo. Então, por mais que eu esteja falando muito rápido esses conceitos, pensa, quem serão os sujeitos desumanizados e coisificados? Se coloca no lugar desses sujeitos, se coloca no lugar da tia da limpeza do shopping, tá? Do porteiro, da tia da limpeza do condomínio, da empregada doméstica, tá? Do pessoal que trabalha limpando a escola, do mendigo, do gari. Se coloca no lugar dessas pessoas, como será a rotina delas de sujeitos invisíveis? Será que é uma coisa legal? Essas pessoas, elas percebem que elas são invisibilizadas? A pessoa que limpa o banheiro do shopping, ela sabe que ela é invisibilizada? Ela sentindo isso, ela sabe teorizar? Como que ela fica? Como que ela se sente? Ela se sente mal? Ela se sente bem? Ela não liga? Como é que é? E você, no lugar dessa pessoa, você ligaria? Você se importaria com o fato de você ser invisível, da sociedade te ignorar? E mais, quando a sociedade te ignora, muitas vezes o governo e o Estado te ignoram. Olha o que está acontecendo aqui agora com a pandemia, as filas enormes na frente da Caixa Econômica Federal para o pessoal conseguir R$ 600. São pessoas invisíveis, muitas vezes são pessoas invisibilizadas pelo poder público. O poder público deixa elas de fora das políticas públicas, trata ela como menos do que um cidadão. Menos do que um cidadão, então você não é um ser humano, você é objetificado. Eu não me importo com a sua vida, eu não me importo se você vai morrer. Olha a fala do presidente. Tá? E daí que morreram 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas? Olha como ele coisifica as pessoas, olha como ele desumaniza a vida das pessoas. Não são só 5 mil pessoas, são 5 mil vidas, são mais de 5 mil famílias, tá? Que acabam sofrendo com essa pandemia. Então, desumanizar e coisificar é para além do conceito. É uma habilidade, é de você conseguir enxergar uma extensão de você mesmo na outra pessoa. É você entender que se você sofre, você ama, a outra pessoa também sofre, a outra pessoa também ama. Então, a gente precisa entender que a outra pessoa é um ser humano tão capaz e tão importante quanto eu mesmo. Tudo bem? Pensa nisso, tá? É uma coisa muito importante, certo? Aqui eu coloquei alguns depoimentos
de uma página chamada SP Invisível. É uma página no Facebook muito legal, que ela vai fazer entrevistas com mendigos, com moradores de rua da cidade de São Paulo. Eu vou deixar o link também para vocês verem, tudo bem? Vamos acabar esse vídeo por aqui e vamos fazer o seguinte, eu preciso passar um trabalho para vocês. E esse trabalho eu vou passar no próximo vídeo, tudo bem? Vou deixar esses 2 vídeos aqui para vocês verem, coisa rápida. Vocês tendo alguma dúvida, vocês mandem essas dúvidas para mim, pelo Classroom, que eu vou responder. Tudo bem? Vai dar tudo certo, ok? E fiquem desse jeito aí. Qualquer coisa, falem comigo, tá? Beijo, gente!